Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! E aí, pessoal? Aqui é a Bill, tô aqui com o Fio. Opa, tudo bem? Estamos de volta. E mais uma vez, voltando com o quadro Conceitos, vamos continuar a falar a respeito aí do assunto do último episódio, processos versus métodos. Como a gente entendeu, né, que esse tema sempre dá muito o que falar, a gente resolveu fazer um processo criado aqui por nós da Broken, para que você possa utilizar na prática no seu dia a dia. Quem aqui já sentiu falta aí de um processo para fazer aí com o time inteiro, um processo que incluísse todas as áreas de desenvolvimento, né, dos produtos, design, produto, engenharia, dados, analytics? Nós temos a solução. Ou a gente vai tentar pelo menos ajudar vocês. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um processo que a gente criou aqui chamado LPP. LPP é o apelidinho que a gente deu carinhoso para ele, porque na verdade o nome é Lean Product Process. Eles já sabem porque eles estão vendo o nome do episódio, né? Inclusive. Bom, Lean Product Process nada mais é aí do que um processo enxuto, que vai envolver todas as equipes, né, que a gente entende que são necessárias para a entrega de um bom produto, realizando reuniões rápidas que têm perguntas certas ali, focadas, para resolver os principais problemas nas entregas. Então, por meio dessas perguntas que a gente vai passar aqui com vocês, a gente vai realizar iterações e ir melhorando o entendimento a respeito do que é preciso entregar, né, bem centrado no usuário também. Boa. Então, relaxa, prepara os ouvidos que o episódio de hoje tá punk. E, temos que falar a praga, né? Como sempre, qual vai ser a praga do dia para quem não interagir com a gente aqui ou no @broken.machines. Bom, tem que interagir. Se você não interagir, a gente até deixa passar, assim, né? Mas por alto e tal. O que não pode é interagir negativamente, é pior ainda, né? Se você não gostar, falar mal, aí vem a praga do Go Horse. Famosa praga do Go Horse. A gente está falando de processo, de metodologia. Você vai ficar usando o Go Horse pro resto da vida, vai embolar tudo, não vai conseguir entregar nada. Vai ser só top-down em cima de top-down, sem processo nenhum. Isso aí, o famoso rapel empresarial. Aquele rapel é para baixo, né? Então, bora lá? Bora! Mas, afinal, o que é esse tal de LPP? Qual é a sua origem? De onde veio isso? Bom, vamos lá. Para falar de LPP, a gente tem que pensar um pouco como é que ele, né, surgiu. E ele surgiu de um desconforto muito grande. Na época eu estava na AMI e estava trabalhando com vários times. A gente tinha muitos desenvolvedores. Aí tinham 6 times de desenvolvimento, 6 designers mais ou menos, 2 pessoas de BI, uma de Analytics, um Project Manager, 3 Product Managers, enfim, uma salada ali enorme. E cada um tinha a sua maneira de tocar as coisas, cada um tinha a sua maneira de trabalhar. E, ao mesmo tempo, a gente estava tentando implantar um processo de OKRs, então estava tudo muito zoneado ali dentro desse processo. E aí eu comecei a entender e conversar com as pessoas, né? E tive a percepção de que, na verdade, não existia processo certo ou processo errado. Era um emaranhado de processos, mas todo mundo tentando acertar. E aí a gente entrou com uma máxima, eu chamei uma pessoa de cada área ali, a gente falou, gente, a gente precisa de um processo que vá juntar todas as necessidades de todos os times, todas as abordagens, né, que são diferentes, né, entre os times, e tornar isso um processo único, tornar isso num processo, transformar isso num processo que agilize a entrega de produto, que agilize os nossos ciclos de iteração e sempre olhando de uma forma que a gente conseguisse aprender com as nossas entregas. E aí, pensando nisso, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi entrevistar essas pessoas e criar uma dinâmica com elas. A gente pegou representantes de áreas e, na verdade, a gente fez um card sorting, e fez um card sorting aberto, levantando mais ou menos o como essas pessoas entendiam cada etapa, como elas elencavam cada etapa do processo delas. E aí que surgiu o Lean Product Process. E aí que surgiu o processo enxuto, que englobava 4 áreas distintas. Design, produto, e aí produto ficou mergeado com projeto, desenvolvimento, área de tecnologia, e Analytics e BI.
Beleza, eu acho que essa dificuldade que você teve até de ter vários times, cada um com seu processo distinto e trabalhando de forma desincronizada é um cenário muito comum, pelo menos que, né, eu observo também. Mas, então, se isso aí vai resolver esse problema, eu quero saber como é que funciona, conta aí. Então, nessas entrevistas, né, que eu falei, nesse levantamento com essas áreas, a gente começou a entender que os processos, basicamente, eles se dividiam ali em etapas muito parecidas. Então, a gente pega o Double Diamond, por exemplo, ele tem aquelas 4 divisões de diamante. A gente pega a etapa de produto também, tem divisões a mais em cima do Double Diamond, mas tem processos que são de desenvolvimento ali próprio de produto, né? Projeto a mesma coisa, tecnologia a mesma coisa. Então, a gente, com esse card sorte, fez um apanhado e dividiu em etapas que a gente chama de etapa de planejamento, etapa de desenvolvimento e etapa de lançamento e monitoria. Então, nessas etapas, a gente definiu reuniões que aconteciam antes de cada uma dessas etapas, reuniões ali entre 40 e 60 minutos, em que a gente juntava os representantes dessas áreas e entendia as dinâmicas que a gente ia fazer e como a gente ia se preparar. E a gente achou também super importante incluir a pessoa de Analytics, incluir a pessoa de BI. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente chega lá no final que a gente fala a gente tem que olhar para essa métrica, a gente tem que olhar para esse indicador, e quando a gente vai ver, o indicador não existe. A gente vai procurar o dado, cara, a gente sempre levantou isso e aquilo, mas isso aqui que você está pedindo Exatamente. não faz parte do que a gente normalmente costuma monitorar. Então a gente entendeu que todas as áreas precisam se preparar, assim como em tecnologia, né? Às vezes você vira e fala, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí começa a desenvolver a coisa, o PM está alinhado, a galera de design já está pensando em prototipar, e a coisa está girando ali em cima de um negócio que é super assertivo, mas quando você vai ver, a arquitetura do que você tem, a estrutura do que você tem, não comporta aquilo ali que você quer desenvolver. Então, é interessante envolver também os desenvolvedores desde o início nesse processo. Bom, então são 3 etapas, né? Planejamento, desenvolvimento, lançamento e monitoria. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e quais são essas perguntas que a gente tem que fazer, né, nessas reuniões. E vai ser uma reunião para cada etapa dessa. Então, primeira reunião, primeira etapa, a primeira coisa que você faz antes de mais nada, né, aquele nosso querido kick-off, que seria essa etapa de planejar, que é quando tudo começa. É aqui que a gente está tentando responder o real motivo, o problema, a hipótese que a gente está tentando atacar. E as 8 perguntas fundamentais dessa etapa são: primeira, qual o problema que a gente está tentando resolver? Então essa é a primeira e a mais importante de todas as perguntas. Gente, foquem nisso, pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente já não começou a fazer uma coisa que alguém pergunta, tá, mas o que a gente está tentando resolver? Qual o problema que a gente está tentando resolver? Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: se você está criando algum processo, se você está definindo alguma coisa que você precisa trabalhar e abordar sem saber o problema, você possivelmente está criando uma burocracia. Você possivelmente está criando uma solução para uma coisa que não existe problema. Então assim, digamos que a gente está tendo um problema com o engajamento dos nossos usuários aí no produto. A gente pode levantar aqui, tipo, os clientes estão utilizando outras ferramentas para resolver os problemas que o nosso produto está se dispondo a tratar. Sim, né? Perfeito. Isso seria uma resposta da primeira pergunta. Outra coisa é a falta de valor percebido pelos clientes, né, de uma determinada funcionalidade. Sim. A gente não está usando. Ou uma oportunidade que você vai levantar, enfim. É aquele start, aquela fagulha que iniciou por que a gente está falando sobre isso, por que a gente iniciou esse projeto aqui. Isso aí, boa. Essa é a primeira pergunta. Qual é o problema? Qual é o problema que a gente está tentando resolver? A segunda pergunta é: quem são os nossos usuários? E aí eu tenho que falar porque se a gente está falando de design centrado no usuário, centrado no ser humano, a primeira coisa que tem que vir é de quem que a gente está falando, né? Quem são eles? O foco é em quem? Parece que é fácil, parece claro, mas né, a gente já viu aí acontecer casos da gente estar na reunião, no meio da entrega já, e aí alguém vai e pergunta: gente, mas para quem que a gente está fazendo isso mesmo? Então, assim, não tem o menor sentido. Todo mundo, todas as áreas têm que estar muito ciente de quem é essa pessoa que está sendo favorecida no final. Bom, a terceira pergunta é: qual é a jornada desse nosso cliente, desse nosso usuário? Também é super importante. Às vezes a gente entende o usuário, mas a gente não entende como ele chegou ali, de onde ele veio, para onde ele vai. A gente simplesmente pensa num ponto. E aí acaba tornando complexo um outro fluxo que a gente não está olhando.
existe uma interação, né, entre aquela feature, aquele pedaço do produto que esse PM está olhando, né, ou esse designer está olhando, ele se conecta com outros pedaços, né, nessa jornada. Então, essa é bem importante. Uhum. E aí também é interessante porque quando a gente fizer a próxima pergunta, as próximas perguntas, vocês vão entender como isso pode se desdobrar também entendendo a jornada do cliente. Quarta pergunta: como estamos resolvendo o problema agora? Gente, como estamos resolvendo o problema agora? Sempre deem super atenção para essa pergunta também. Às vezes a gente já está tentando resolver o problema. Não necessariamente a gente tem que fazer uma feature nova. Talvez a gente tenha que remover uma feature. Talvez a gente tenha que mudar um processo. Talvez a gente... Será que a gente já está fazendo alguma coisa em relação a isso? Será que a gente faz de um jeito diferente? Então, será que a gente não corre o risco de piorar? Exatamente. Exatamente. Aí vem a quinta pergunta. A quinta pergunta é: qual a exposição que gostaríamos de trabalhar? Então, aqui cabe escrever o que a gente acredita que realmente vai fazer aquilo ali acontecer, vai fazer mudança no que a gente está desenhando. Como a gente pretende atacar a coisa? Então, se na anterior a gente perguntou como estamos resolvendo o nosso problema agora, nessa a gente entende qual a suposição e como a gente gostaria de resolver a pergunta que a gente fez anteriormente, a quarta. Legal. E aí vem a sexta pergunta: quais são os nossos indicadores e métricas de sucesso? Como medir o sucesso da entrega? Quais os impactos nas suas métricas, nas métricas irmãs, nas métricas vizinhas? Se vocês usam árvore de métrica, então vocês vão começar a entender como isso vai desdobrar dentro da árvore de vocês. Por isso que é super importante olhar para a jornada, que é aquela pergunta anterior. Porque uma métrica, como é que a gente diz naquele filme, o bater de asas da borboleta faz com que uma coisa aconteça lá no... tufão no outro lado do mundo. Exatamente. É a teoria do caos. Teoria do caos. E isso acontece muito. A gente, às vezes, está olhando para um negocinho aqui que a gente vai mudar e acaba mudando toda uma estrutura, todo um padrão que acontece dentro da aplicação do que a gente está desenvolvendo. Caos. É você fazer alguma coisa em 2024 sem medir o que você está fazendo. Isso que é o caos. Eu falo sempre isso, nessas perguntas, nesse briefing, nesse kickoff, no que quer que vocês queiram chamar. No início do projeto, a gente já tem que determinar quais são essas métricas, quais são os indicadores que a gente vai olhar. Isso aqui é super importante mesmo. E aí vem a sétima pergunta, que é: quais são os critérios para interromper o experimento? A gente entende quanto tempo que a gente vai medir aquilo ali. Porque o que acontece? Mesmo que a gente entenda que isso vai impactar outras métricas, mesmo que a gente entenda que a gente precisa medir para obter um resultado, tem que ter um tempo, né? A gente não vai medir aquilo ali eternamente. Quando que a gente vai integrar essa métrica às nossas métricas atuais? Então, dado um período, aquilo ali passa a ser uma métrica corriqueira. Você está olhando para um engajamento maior, quando ele passa a ser um engajamento normal? Quando que a gente alcançou o sucesso do que a gente estava querendo resolver, né? Isso aí. Bom, e a última pergunta aqui da primeira etapa, planejar. A oitava pergunta é: quais são as etapas para o próximo passo? Então, o que a gente precisa desenvolver em cada área para a gente começar a trabalhar? A gente precisa fazer quais dinâmicas de design? A gente vai criar persona? A gente vai definir job to be done? Ou a gente já tem um job, qual que a gente vai usar, né? Qual que se alinha com esse projeto? Quais são as etapas de produto? Desenvolvimento? O que vai usar de linguagem? Enfim, tem que investigar. Analytics vai levantar ou implementar algum tipo de monitoramento, algum acompanhamento de algum dado que não existe ainda, né? Esse é o momento da gente se questionar isso tudo para finalizar essa etapa. E sempre entendendo que essas reuniões, é bom lembrar, eu vou lembrar no final de cada uma das etapas, né? Elas acontecem no início do processo. A reunião de planejar, ela começa antes de tudo. A reunião de desenvolver, ela começa antes de tudo. Até vir a próxima reunião, que é para alinhar tudo que foi feito, né, durante essa primeira etapa. E aí a gente segue com as próximas perguntas. Isso aí. Então, passada a primeira parte de planejar, vem agora desenvolver. O que é exatamente essa parte de desenvolver? É aqui que começa a criação da solução, efetivamente falando. Porque assim, se na etapa anterior a gente estava focado na ideia do que a gente ia fazer, aqui a gente precisa responder o que a gente vai precisar fazer para, de fato, começar a executar e entregar essa solução. A primeira pergunta dessa reunião, é claro, é conferir os resultados da última reunião. Então, se a gente desenhou persona na última reunião, cadê as personas? Se a gente fez uma dinâmica qualquer de design ou tem um resultado de uma pesquisa, de uma análise, de um research, cadê esse resultado? A arquitetura que a tecnologia desenvolveu, vamos botar isso na mesa antes da gente começar a trabalhar, antes da gente começar a desenvolver. Isso aí.
E aí vem a segunda pergunta, né? O segundo ponto aqui, que é: qual vai ser a solução afinal? Né? A gente planejou, a gente investigou, o que efetivamente a gente vai realizar? Então a gente vai desenvolver uma feature nova, a gente vai tirar uma feature, a gente vai alterar alguma coisa que está em produção, é uma correção, enfim, qual vai ser a solução? A terceira já são quais os recursos que a gente tem. Que isso pode ter mudado desde a etapa de planejamento. Na etapa de planejamento a gente só tinha os principais responsáveis, né? As pessoas que falaram por áreas ali. Então a gente vai contar com o quê? Porque dado o cenário que a gente levantou lá no planejamento, na etapa de desenvolvimento pode ser que a gente precise de 2 times envolvidos, pode ser que seja um time só, pode ser que não tenham tantas pessoas assim para trabalhar naquele momento, e é aí que a gente vai medir isso tudo. E isso já traz a quarta, que também é muito conectada com essa, que é a respeito de quais as regras e restrições que a gente tem para trabalhar naquele momento, para desenvolver. A gente não pode, né, alterar uma determinada área, a gente não pode subir numa determinada data, então isso tudo precisa ser medido dentro desse cenário de restrições e regras que a gente tem. A gente não pode fazer ou contar com um modelo de negócio XPTO, porque a conta não vai fechar. Então isso tudo tem que ser olhado aí, nessas restrições e nessas regras que vem na pergunta 4. Boa. E aí a quinta pergunta é: quais pontos de atenção? Então, além das regras e restrições, alguém pode, no período do projeto, sei lá, tirar férias, a gente pode ter, né, um design system ali, um guia de estilo que vai precisar ser respeitado, pode ter um pedido específico de um stakeholder super importante que a gente precisa seguir. Aqui são, né, só, acho que é um complemento da pergunta 4, né? Sim. Todas essas perguntas que vêm, né, da 4 a 5, a 6, são perguntas que a gente fala que são muito drivadas, até essa etapa ela é muito drivada, ela é muito dirigida para a etapa de projeto, produto, de planejamento da coisa, linka com o planejamento para ter um desenvolvimento mais assertivo. Então, a sexta, por exemplo, a gente fala de datas, né? Quando e como entregamos a solução ou entregaremos a solução. Então, tem datas, sprints, pontos, qual release que aquilo ali vai entrar, como é que vai ser a subida, quanto tempo que a gente precisa, né, para ter esses primeiros resultados. Essa é a sexta pergunta. Então, a gente está casando sempre com restrições, com stakeholders e com datas, com pontos de atenção, isso que engloba essas 4, 5, 6 aí que a gente está falando. Boa, e por fim, a sétima e última pergunta da etapa desenvolver é: quais são as etapas para o próximo passo? Então, sempre a última pergunta de cada passo é o momento em que a gente vai falar do que a gente precisa fazer para o próximo passo. Sim, aí vem quais componentes a gente precisa atualizar no nosso Style Guide, quais as áreas precisam estar preparadas, onde vamos monitorar os dados. Tem, claro, diversas vezes que a gente vai fazer uma subida, alguma coisa que a gente vai alterar, que a gente precisa informar para o time de vendas, porque a gente precisa trocar com o time de marketing, com outras pessoas que não estão envolvidas necessariamente nesse processo. Então isso tudo fala e é respondido nessa última pergunta, na pergunta 7. Fechou então a etapa de desenvolver? Agora é mão na massa. Isso agora aí. É só entregar. Saiu dessa reunião com todas essas perguntas respondidas, cada time vai tocar ali no seu processo o desenvolvimento disso. Vamos à terceira e última etapa do Lean Product Process. A mais esquecida de todas elas, normalmente. A menos feita? Uhum. Bom, essa etapa aqui, a gente já está falando da estratégia de GTM, né, Go to Marketing, e como que a gente vai acompanhar aqueles indicadores que a gente listou lá no início. Tudo tem que estar pronto para a gente começar a entender e monitorar assim que subir. Então é interessante usar o tempo estipulado da etapa anterior, né, para monitorar os indicadores propostos, né, como é que eles estão hoje, para a gente ver o que vai acontecer depois do lançamento. E aí, apesar do nome lançamento, né, apesar do nome lançar, essa etapa ela olha mais até para a coleta de dados, né, para a gente entender o que esse lançamento realmente mudou. Uhum. E aí já começa na primeira pergunta de sempre, que é conferir os resultados da última reunião, conferir os resultados da última entrega ali. Desde o lançamento do produto, o que a gente conseguiu concluir? Tudo correu bem? Quais problemas a gente enfrentou? O que a gente conseguiu levantar de indicadores? Será que está saudável ou não está? Boa. E aí, uma vez que a gente, né, viu isso, a gente precisa de fato olhar para quais são os impactos dos nossos indicadores. E aí, então, essa é a segunda pergunta. Quais os impactos dos indicadores? O que a gente conseguiu
mover nos nossos ponteiros, né? A gente chegou naquele resultado esperado? Essa é a principal pergunta. E que vem junto com a terceira, porque a gente já entende os resultados e a gente começa a fazer o quê? Post-mortem, retrospectiva. Qual é a terceira? O que a gente aprendeu? Quais os aprendizados, né? Como a gente pode melhorar? Deu certo? Não deu certo? Então essa é a terceira pergunta que a gente precisa responder. Então na 4 a gente pergunta quais são as etapas para a iteração seguinte. Então a gente vai ter ou não vai ter uma iteração seguinte? Quais são as etapas que a gente vai ter que revisitar? A gente quer adicionar mais alguma coisa? Porque a gente na 3 a gente perguntou o que a gente aprendeu, né? Então agora a gente pensou, aprendemos tal e tal coisa, vamos decidir se a gente vai iterar, o que a gente precisa iterar ou não em relação à melhoria nos processos. Uma persona que a gente não desenhou, a gente adiciona quando a gente iterar. Um job que a gente não mapeou, talvez a gente tenha que mapear e olhar com mais carinho. E aí é que a gente vê o que a gente quer adicionar ou não para rodar de novo. Então, com essa quarta pergunta, a gente fecha a etapa de lançar e monitorar. E, dependendo do que a gente decidiu, do que a gente respondeu, né, nessa quarta pergunta, a gente repete o ciclo e entrega os resultados. Isso aí, a gente itera. Exatamente. Então, isso é o mais importante, a gente aprender, né, a gente ver se respondeu, né? Se respondeu e trouxe o resultado que a gente esperava, ótimo, fechou. Mas, se não respondeu, se a gente ainda não conseguiu mexer o que a gente queria mexer, se a gente não trouxe ali para o usuário final a resolução que ele precisava, a gente decide voltar e fazer todo esse ciclo novamente. Basicamente, né, a história desse processo da SLPP, ele vem também da junção de tudo aquilo que eu falei, né, dos processos de design, de projeto, e tudo aquilo ali meio que concatenado através dessa dinâmica de card sorting. Mas a origem básica da coisa vem do próprio Eric Ries ali no livro dele, The Lean Startup. Ele fala que para a gente ter um processo Lean, né, para a gente ter um processo enxuto, a gente tem que construir, medir, aprender e iterar, porque isso é um ciclo, né? Então ele se repete. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai passar quantas vezes a gente precisar nessas 3 etapas, com essas perguntas, e dado o resultado que a gente for obtendo, a gente decide se a gente itera ou não. Mas o que é mais legal para mim é criar essa regra, essa obrigação dessas reuniões existirem nos momentos certos, para não acontecer, né? De tipo, surgiu o projeto, aí alguém começa a desenvolver um negócio, aí o designer já tá fazendo protótipo, aí a coisa começa meio mal ajambrada e no final ninguém sabe por que tá fazendo aquilo, como é que vai medir o resultado daquilo. Então, o que mais me agrada em ter uma proposta estruturada, né, e com as perguntas necessárias em cada etapa, é justamente isso, para que a coisa não saia acontecendo, né, no Go Horse lá que a gente falou no início. E isso é interessante que isso funciona naqueles 2 desenhos, até para times de designers agora falando, que isso funciona naquele processo de pool de recursos, né, quando você tem um time grande com designers, assim como também funciona se você tiver designers embaixadores, se você tiver designers dentro dos times, porque você tem sempre uma pessoa que vai representar, e é importante falar, quando a gente fala dessa primeira etapa, é importante lembrar, né, quando a gente fala dessa primeira etapa, de ter um representante de cada área, representante não significa designer sênior mega blaster, não. Nem liderança, né? É alguém que vai estar lá para conseguir trazer as coisas, para conseguir acordar as coisas. É o representante, é a pessoa que está representando aquela área, né? Sim. É o representante da área de analytics, é o representante da área de produto. Para conseguir gerar demandas dentro do fluxo de analytics, dentro do fluxo do time de design. Isso, né? Ele vai fazer essa ponte, né? Entre essa reunião, né, onde vão ter as tomadas de decisão com o time. Então, recapitulando, né, para ficar bem claro, a LPP é muito simples. Lean Product Process 3 etapas: planejar, desenvolver, lançar e monitorar. Em cada etapa dessas, começa com uma reunião que envolve os representantes de cada área. Isso aí. E todo mundo responde junto às perguntas que estão inseridas em cada etapa dessa. Acabou, boa. Decidimos se vamos passar por esse ciclo novamente, né, caso os resultados obtidos não estejam satisfatórios. É isso. E isso engloba tudo, todas as dinâmicas, todos os processos, todas as áreas. É bem bacana. Vocês vão conseguir, se vocês utilizarem isso no dia a dia de vocês, até por experiência em mais de uma empresa utilizando e pessoas utilizando esse processo, vocês vão conseguir unificar muitos times, vocês vão conseguir ter uma troca muito rica com os times e as pessoas de todas as áreas. E isso vai gerar entregas também melhores, vai gerar resultados melhores para o produto de vocês.
Pode confiar. É verdade. E eu gosto de ilustrar normalmente, né? Eu, como sou uma liderança de design, as 3 etapas do Lean Product Process, elas são bem as áreas afuniladas ali do Double Diamond. Então, o planejar tá antes de começar o primeiro diamante, o desenvolver tá no meio, entre os 2 diamantes, e o lançar e monitorar tá no final do segundo diamante. Então, você consegue inserir no processo de tecnologia, você consegue inserir no processo de produto também. Como a gente falou, basicamente foi uma junção de tudo e que a gente já testou, é importante falar isso também. É um método comprovado, a gente já aplicou em algumas empresas, né, em empresas diferentes, e funcionou, a coisa ficou muito mais sincronizada, ficou mais coordenada e garantiu que todo mundo estivesse olhando para o objetivo ali, para o usuário, para o resultado final. Isso é o mais bacana. Sim. Inclusive, eu estou até preparando uma mentoria de produto que vai abordar, vai falar muito sobre esse tema. Vai ser muito orientada a isso. Então, se vocês quiserem, assim, por hora, né, enquanto a mentoria não está pronta, trocar, pegar a mentoria pela Deepelist, eu ainda estou lá. A gente pode falar sobre LPP e sobre N outras coisas e processos a serem usados no dia a dia. E eu posso falar um pouquinho mais, né, de cada etapa dessas, né? Porque aqui a gente sempre passa no quadro conceitos um en passant ali, né? A gente passa por alto, mas tem vários detalhes que é legal ter essa experiência do Felipe para entender, por exemplo, como você vai documentar tudo isso. Então tem várias nuances, vários detalhes de como você faz isso mesmo na prática, que a mentoria ajuda bastante. Então, é isso? É isso, fechamos. E olha a praga aí, hein? Interajam com a gente. Boa. Beijos. Bons processos para vocês, LPPs. Vai dar tudo certo, gente. Bye, bye. Até a próxima. Bye, bye. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!